Hoje o professor já lançou aquele desafio. Oi, meus Né? queridos, bom dia a todos. Diga, meu querido. Esse negócio do desafio aí é pra fazer agora, é? Não, calma aí, vamos conversar sobre ele. Galerinha, olha só, semana passada, algumas turmas já fizeram o desafio sem o meu auxílio, simplesmente fizeram o desafio como se fosse uma espécie de trabalho, né? Só que algumas não puderam fazer por conta do feriado, como foi o caso da turma de vocês. Deixa eu ver. Foi o caso da turma de vocês? Não, acho que vocês chegaram a fazer, né? Vocês chegaram a fazer o desafio semana passada, não fizeram? Acho que sim. Eu Acho que sim, fiz. acho que eu tô confundindo vocês com os outros primeiros. Então, no caso de vocês, será o seguinte: por que que eu coloquei essa live hoje? Hoje a gente vai corrigir esse desafio aí que vocês fizeram. Eu vou tirar algumas dúvidas e já vou começar a comentar um pouquinho da nossa matéria nova, tá bom? Ok. Primeira coisa, já coloquei no bate-papo de vocês, vou mandar de novo o link da nossa chamadinha, tá? Aí eu vou pedir que vocês, não precisa ser agora, pode ser no finalzinho da aula, para poder responder essa chamada, tá? E também já vou mandar de novo o linkzinho do desafio para vocês poderem acompanhar. Beleza? Professor, no meu desafio, tipo, aparece como que eu não fiz ainda. Hum? No meu desafio, quando eu aperto aqui no link, Uhum. aparece como eu não fiz, tipo, aparece em branco. Não, tudo bem. Você já chegou a fazer antes? Fiz, aham. Não, beleza, eu já recebi as respostas, tá? Não se preocupe, isso é só pra gente poder acompanhar mesmo, tá bom? Nossa. Então você acompanhar junto comigo. Belezinha? Professor, então eu não vou ter como saber, tipo, quais eram as minhas respostas, se eu não lembrar, pra ir conferindo? Não acredito que não. Só se você tivesse colocado lá no papelzinho, tá bom? Porque acho que o Ok, Google, ele só guarda as respostas pra mim, se eu não me engano. E eu nem confio beleza. nessas respostas, tá bom? Aham. Mas acho que vocês vão lembrando com o passar da correção. Então vamos que vamos. Então bora lá, meus queridos. Acredito que essa semana vocês já conseguiram se organizar um pouquinho, né? Já tá um pouquinho melhor do que nas semanas anteriores. Já tá dando para poder pegar um pouquinho do ritmo aí do EAD, né? É, Em relação à redação, eu eu vou passar um outro trabalho para vocês, além desse desafio de redação. Acredito que já está disponível para vocês o próximo trabalho da redação, que vai ser um trabalho de vocabulário. Isto é, vocês terão comigo agora mais um trabalho. E com esse trabalho, eu tenho um pequeno objetivo. O objetivo desse trabalho é aumentar o vocabulário de vocês. Então, esse trabalho vai ser basicamente o seguinte: eu vou pegar textos do Paz, vou sublinhar algumas palavras desconhecidas, algumas palavras complexas, e vou pedir o significado dessas palavras para vocês. E vocês vão escrever tudo isso, todas as palavras e significados no caderno de vocês de redação e vão me enviar também pela plataforma Plural, tá bom? É um pouquinho extenso esse trabalho, mas ele vai ser muito importante para a gente garantir aí para aumento do nosso vocabulário, até para redação também, para escrita de redação e para escrita também de respostas dissertativas lá dos professores de humanas de vocês, tá bom? Então, dúvidas? Eu tava vendo aqui esse trabalho que você mandou Uhum. e pedindo pra escrever no caderno. Aí depois eu envio a resposta lá embaixo, é? Isso, você coloca tudo no seu caderninho, aí depois você manda lá no espacinho de resposta que está embaixo dessa perguntinha aí, da plataforma Plural. Você tem até, acho que até semana que vem para poder mandar pela Plural. Beleza, valeu. Então vamos lá, meus queridos. Peguem aí o desafio. Professor, Oi? rapidinho, eu não entendi. Sim. Esse desafio que o senhor mandou aqui no chat é o que a gente já fez? Isso. A gente vai corrigir agora. Eu vou fazê-lo junto com vocês. Tá, e que o Gabriel falou de mandar que eu não entendi? Em relação ao trabalho de redação, que é um trabalho que eu passei para vocês, está lá na plataforma Plural, que vai ser um trabalho para aumentar o vocabulário de vocês. Eu peguei um texto do Paz, que é o artigo 5º,
Sublinhe algumas palavras desconhecidas ou palavras complexas e pedir o significado para vocês. O que que vocês vão fazer para mim? Vocês vão pegar essas palavras que eu sublinhei, vão copiar no caderno, vão procurar o significado delas e colocar o significado na frente de cada uma delas no caderninho de vocês. E Assim, aí façam a a gente vai. mesma coisa para a plataforma plural. Então a gente, tipo, tem que copiar no Word e mandar lá. E não mandar foto do caderno. Não. Copiar não pode. Isso, faz no Word tudinho, coloca na plataforma plural. Mas tenha isso também no seu caderninho de redação. Tá bom? Beleza, tá bom. Dúvidas mais? Não? Então vamos lá, meus queridos. Peguem aí o desafiozinho de vocês, o linkzinho. Capítulo 3, dissertação desafio. A primeira questão aí, eu acredito, que é uma questão que está assim. O que está ausente neste parágrafo? A publicidade infantil movimenta essa primeira questão de vocês? Não, a minha tá, identifica a tese. Ah, tá. Tá embaralhado. Tá embaralhado, tá. Então a primeira, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Peraí. Eu acho que eu consigo espelhar. Só um momento. Só um momentinho. Deixa eu ver. Acho que é assim. Eu vou colocar a perguntinha aqui no chat da gente, tá? Porque o meu computador ele não está permitindo eu compartilhar a tela. Aqui. Tá com sono, Enzo? Bom dia. Bom dia, meu querido. Ó, a primeira perguntinha lá do desafio de vocês é essa aqui, ó. O que está ausente neste parágrafo? A publicidade infantil movimenta bilhões de dólares e é responsável por considerável aumento no número de vendas de produtos e serviços direcionados às crianças. No Brasil, o debate sobre a publicidade infantil representa uma questão que envolve interesses diversos. Em sala, a gente tinha falado um pouquinho sobre o que era uma tese, falamos um pouquinho sobre o projeto de... Chegamos a falar sobre o projeto de texto. Falamos, não falamos? Eu acho que não. Eu acho que Não. não. Não falamos sobre o projeto de texto? De tópico frasal. Mas eu cheguei a falar sobre colocação de argumentos na introdução e passei uma cópia para vocês. Eu não lembro. Dá uma olhadinha para mim, por favor, no caderno de redação de vocês. Rapidinho. Só para eu ter certeza. Eu acho que a última coisa que você passou foi a tese, professor. Eu também acho que o senhor até passou aqueles parágrafozinhos que tinha que ter tópico frasal e tese, mas era só até a tese. Então. Tópico frasal? Não, tipo assim, você passou pra gente fazer acho que 3 introduçõezinhas com tópico frasal e tese. Não tinha ainda o projeto de texto, entende? Foi a última coisa. Eu acho que eu só passei para vocês, é porque eu não cheguei a dar tópico frasal para nenhum primeiro. Eu acho que eu só passei realmente a tese para vocês. Mas, então já aproveitando aqui o nosso momento. Lá na apostilinha de vocês, naquele primeiro capítulo, lá o capítulo 3 que eu passei para vocês, lá tem um tópicozinho que é do projeto de texto. O que é o projeto de texto? O projeto de texto é a inserção, a colocação dos argumentos que você vai trabalhar ao longo dos seus desenvolvimentos na introdução. Então, olha só. Pense comigo. Se você for trabalhar, por exemplo, com 2 argumentos, como falar sobre liberdade e sobre privacidade, você vai ter que colocar a liberdade e a privacidade, ou seja, essas afirmações aí que lembram os seus argumentos na introdução. Por que você precisa fazer isso? Para garantir a progressividade textual, para garantir a progressividade temática.
do seu texto. Beleza? Quando a gente fala de projeto de texto, a gente está falando exatamente dessa organização que nós precisamos ter de prever os argumentos que nós vamos trabalhar ao longo dos desenvolvimentos na nossa introdução. Belezinha? A isso nós damos o nome de projeto de texto. Lá na apostila de redação do capítulo 3, eu coloquei para vocês algumas possibilidades de escrever esse projeto de texto. Por exemplo, pensando que nossos argumentos são liberdade e privacidade. Você vai colocar isso depois da sua tese, né? Isso se deve à liberdade e à privacidade. Seja devido à liberdade, seja devido à privacidade. Isto é, você tem estruturas prontas, tá lá no nosso capítulo 3. Você tem estruturas prontas para poder colocar esses argumentos na sua introdução. De maneira geral, de maneira bem prática, a isso nós damos o nome de projeto de texto. Tudo bem? Se a gente olhasse para esse primeiro parágrafo aqui que eu coloquei no nosso bate-papo, vocês vão perceber o seguinte. Eu tenho um tópico frasal, ou seja, a apresentação, aquela primeira oração, aquele primeiro período que apresenta o nosso tema, que está falando assim: a publicidade infantil movimenta bilhões de dólares e é responsável por considerável aumento no número de vendas de produtos e serviços direcionados às crianças. Eu estou apresentando o meu tema, que era um tema sobre publicidade infantil, se não me engano, do Enem de 2014. E essa apresentação, a esse início de texto, a essa apresentação do meu texto, nós chamamos tópico frasal, ou, como em sala eu devo ter chamado de estratégia argumentativa. Seja um, seja o outro, estou falando da mesma coisa, dessa primeira parte que apresenta o tema do seu texto. Beleza? E agora vamos convencionar chamar só de tópico frasal, tá? Após o tópico frasal, você traz o seu ponto de vista, aquilo que você pensa, que você acha sobre o seu tema. Então, é o momento de você colocar a sua tese dentro do texto. Aí você vai lembrar que eu falei que na tese você usa verbo de ação, você usa estrutura subordinada, né? Olha lá, no Brasil, o debate sobre a publicidade infantil representa uma questão que envolve interesses diversos. Então, aquilo que eu penso, que esse debate é um debate amplo, né? Um debate que representa aí diversos interesses, né? Tanto da instituição pública quanto privada, né? De diversos interesses aí, de diversos âmbitos da vida social. Porém, concorda comigo que, apesar de eu ter a oração, o período que apresenta o meu tema, e apesar de eu ter o meu tópico frasal, a minha tese, tá faltando algum elemento aí? Vocês perceberam? Um projeto de texto. Exatamente. Está faltando os argumentos que eu vou utilizar para confirmar a minha tese. Como assim, professor? Olhando para esse parágrafo aí, quando você fala para mim que o debate representa uma questão que envolve interesses diversos, tá? Mas como assim envolve interesses diversos? Quem que participa disso? Quais são as causas disso? Quais são as origens disso? Quem promove isso? Quais são os argumentos que você vai utilizar para defender o seu ponto de vista? Provavelmente, ainda no ensino fundamental, vocês tiveram contato com um gênero chamado debate regrado público, não tiveram? Ou não? Acho que não, professor. Gênero debate, vocês já fizeram debate? Já. Já fizeram debate. Beleza. E no debate, perdão. No debate você tem a figura ali do mediador, você tem o tema e você tem os debatedores. O tema é como se fosse o nosso tema da redação. A figura do mediador vai ser aquela figura que vai trazer os pontos de vista que são conflituosos, que são conflitantes, né? Pensando, por exemplo, em um tema como vacina. Pessoas que aceitam a vacina e pessoas que defendem a vacina e que acusam a vacina. São teses diferentes, são pontos de vista diferentes. Um grupo vai falar que um grupo vai defender a vacina e o outro grupo vai acusar a vacina. Isso, até o momento, você teve o seu tópico frasal, que foi a apresentação do seu tema, você tem a tese, mas está faltando como que você vai defender. Como que você vai falar para o outro grupo que a sua tese é válida e não a deles? Por meio de argumentos.
São seus argumentos que vão garantir a validade da sua introdução, que vão dar legitimidade ao ponto de vista que você está defendendo, que você vai defender no seu texto. A isso, no texto dissertativo argumentativo, chamamos projeto de texto. Lá no debate, nós chamamos simplesmente de argumentação. Belezinha? Deu para poder entender agora? Ficar um pouquinho mais lúdico? Sim? Belezinha. Então, nesse parágrafo foi como vocês perceberam, o que estava faltando? O nosso projeto de texto. Tudo bem? Dúvidas nesse parágrafo? Não. Não? Então, vamos para o próximo. O próximo era... A próxima perguntinha é essa daqui, ó, que estava lá. Identifique o tópico frasal do parágrafo a seguir. Aí eu coloquei algumas opções. Então, essa aqui. Deixa eu ver como ficou. Ixi, não, ficou muito ruim. Vamos fazer aqui mesmo, oralmente. Identifique o tópico frasal. A utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Ainda em 1937, Getúlio apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Entretanto, os atuais mecanismos de controle de dados proporcionados pela internet revolucionaram de maneira negativa essa prática, uma vez que conferiram aos usuários uma sensação ilusória de acesso à informação. O que é o tópico frasal mesmo? Me ajudem. É o início do parágrafo Isso. e pode apresentar também alusão histórica, eu acho. Isso. Perfeito. Pode continuar, pode continuar. É só isso que eu lembro mesmo. Perfeito. Você falou para mim que ele é o início do texto, tá perfeito. Você falou para mim que ele pode ser de alusão histórica. Ótimo. Lá na apostila eu escrevi para vocês assim, ó. O tópico frasal, na introdução, ele pode ser de alusão histórica, ele pode ser de definição, de declaração inicial, de comparação ou contraste, de frases nominais. Ele, como a Giovana Veloso falou, ele insere a ideia central do texto, né? Como a Duda falou, ele apresenta o assunto. Ótimo. Na introdução, ele é o primeiro elemento que aparece ali, é a primeira parte, é o que o professor Henrique estava chamando em sala de estratégia argumentativa. Belezinha? Eu só mudei o nome agora para chamar de tópico frasal, mas é a mesma coisa que eu estava falando, sempre quando eu coloquei uma estrutura no quadro para vocês. Estratégia argumentativa, tese, projeto de texto. Ele é essa primeira camada aqui, ó. A primeira parte. Belezinha? E ele pode ter diversas feições. Olhando para esse parágrafo que está no chat de vocês, quem é o tópico frasal? É a utilização dos meios de comunicação até ditatorial. Exatamente. A utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos. Toda essa parte aí, todo esse período, está me trazendo uma alusão histórica. E foi uma alusão histórica que foi utilizada pelo nosso autor para apresentar a ideia central desse texto, que é a manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados, né, que foi um tema aí de edições do Enem passadas. Se eu não me engano, foi até do ano passado ou foi do ano retrasado. Não me recordo no momento. Mas foi de uma das edições do Enem. Ele utilizou uma alusão histórica para poder passar para colocar a sua tese e, posteriormente, o seu projeto de texto. Perfeito. Dúvidas nessa questão? Nada, nada. Beleza? A próxima. A próxima era essa daqui, ó. Identifique o projeto de texto do parágrafo a seguir. Segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Nesse sentido,
Esse processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade dos seus produtos e conteúdos no meio virtual. Sob tal ótica, esse cenário desrespeita. Deixa eu colocar outra parte aqui que ficou faltando. Esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social, sabe? Liberdade e privacidade, porque ficou cortado ali. Então vamos lá. Cadê o projeto de texto desse parágrafo? Quem me ajuda? Sob tal ótica, esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Ou seja, o projeto de texto nesse parágrafo foi a colocação dos argumentos. Quais são os argumentos que defendem a minha tese? É exatamente essa última parte aí. Sob tal ótica, esse cenário respeita a princípios importantes. Quais princípios? A liberdade e a privacidade. O que significa isso, queridos? No meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre liberdade. E no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre privacidade. Tudo bem? Tivemos dúvidas? Belezinha. Então vamos para o próximo. Identifique a tese do parágrafo a seguir. E eu vou ter que cortar de novo o parágrafo, porque o bate-papo não tá cabendo aqui. Vamos lá. Identifique a tese do parágrafo a seguir. Segundo as ideias do sociólogo Habermas, os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Isso ocorre devido à falta de políticas públicas efetivas que auxiliem o indivíduo a navegar de forma correta na internet, e a ausência de consciência de grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Essa realidade constitui um desafio a ser resolvido não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. Se eu sei que a tese é o meu ponto de vista, onde está a minha tese nesse parágrafo? Me dê uma mãozinha. Tá nessa parte aqui, ó. Isso ocorre devido à falta de políticas públicas. Olha só. Isso ocorre devido a isso e aquilo. Isso aqui está aparecendo com o quê? É o projeto de texto. Exatamente. Então é de entretanto. Não. É entretanto até produtos. Perfeito. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para manipulação do comportamento do usuário, podendo induzi-lo a compartilhar determinados assuntos ou consumir certos produtos. É o que o autor acha sobre aquilo. É o que ele pensa sobre aquilo. É o ponto de vista dele sobre o tema. Tudo bem? Logo abaixo, você vem com os argumentos que você vai utilizar para defender esse ponto de vista. Tudo bem? Dúvidas nessa questão? Nada, nada? Beleza. Vamos lá. 2 minutinhos para vocês identificarem a tese para mim desse daí. Podem colocar no chat.
Bora lá. Cadê as outras pessoas? Então vamos lá. Onde estava a minha tese? A tese desse parágrafo, ela estava exatamente localizada quando ele, lá naquele momento que ele falava bem assim: essa redução se deve principalmente à implantação da lei seca ao longo de todo o território nacional, diminuindo a quantidade de motoristas que dirigem após terem ingerido bebida alcoólica. Será que era isso daí? Será que ela estava exatamente aí? Observa direito, esse parágrafo é o parágrafo mais complicado que nós temos. Por quê? Eu tô vendo que grande parte de vocês colocaram essa opção. Por quê? Esse é um modelo de parágrafo um pouquinho diferente do padrão que eu estou passando para vocês. Ah, professor, então quer dizer que esse aqui é um modelo de parágrafo que tá errado. Não, tá correto. Ah, então quer dizer que o modelo de parágrafo que está passando para a gente está errado. Não, tá correto também. A questão é, esse é um modelo de parágrafo que traz a tese após o projeto de texto. Professor, isso é possível? Você falou pra gente que tem que seguir a ordem. Sim, tem que seguir a ordem. Mas há a possibilidade da sua tese vir após o seu projeto de texto. Vamos identificar parte por parte desse parágrafo. Primeira parte aí, ó. Historicamente, causadores de inúmeras vítimas, os acidentes de trânsito vêm ocorrendo com frequência cada vez menor no Brasil. Essa primeira parte é o nosso chamado tópico frasal, por alusão histórica. Tudo bem? Essa redução se deve principalmente à implantação da lei seca. Todo esse período que nós temos aí, até a alcoólica, é uma constatação. Não é o meu ponto de vista. É uma constatação. Ou seja, é uma afirmação que é tida como verdade dentro do nosso país, dentro de determinada região. A tese, ela não é algo que é colocado como verdade universal. Ao contrário, ela é considerada verdade apenas para você. Tanto que ela pode ser refutada com outros argumentos de outra pessoa. Então, cuidado. Aqui a gente não tem uma tese. Aqui, na realidade, nós temos nós temos uma explicação do tópico frasal. Tudo bem? Então, você tem o tópico frasal, a explicação do tópico frasal, e agora você vem com o seu projeto de texto. A maior fiscalização, aliada à imposição de rígidos limites e à conscientização da população, permitiu que tal alteração fosse possível. Então, onde estaria a nossa tese na realidade? Exatamente nesse ponto. Ó, isso permite que a alteração seja possível. É o meu ponto de vista. Tudo bem? É um modelo de parágrafo um pouco diferente daquele ao qual nós estamos acostumados. No entanto, é importante que a gente saiba que esse modelo também ele existe, né? Isso não vai ser cobrado de vocês em prova, por exemplo, identifique a tese, identifique o projeto de texto, isso não vai ser cobrado de vocês nem na prova do PAS, nem em outra prova, tá? O que eu preciso que vocês saibam para a redação? Que vocês saibam escrever o tópico frasal, a tese e o projeto de texto para a introdução. É isso que eu quero a princípio, tudo bem? Esse exercício, esse desafio é só para a gente começar a tornar um pouquinho mais intuitivo na nossa cabecinha, começar a tornar um pouquinho mais intuitivo o que é essa tese. Belezinha? O que é o tópico frasal? O que é
o projeto de texto, para nós tornarmos isso mais natural na hora que formos escrever. Tudo bem? Então, na realidade aí, a nossa tese estava ali no finalzinho, ó. E isso permitiu que tal alteração fosse possível. É o ponto de vista do meu autor, tá? Tudo o que vocês marcaram aí, essa redução se deve à implantação da lei seca ao longo de todo o território nacional, diminuindo a quantidade de motores que dirigem após ser de bebida alcoólica. Isso é uma constatação. É uma explicação do tópico frasal anterior. Tudo bem? Tivemos dúvidas? Problemas? Questionamentos? Nada, nada? Certeza? Vamos ver. Dúvidas? Igor, Giovana, Ana, Bruna Soares, Enzo, Gabriel Rodrigues, Giovana Veloso. Posso passar então? Beleza. Então vamos que vamos. O próximo. Eu vou ter que separar esse parágrafo aqui também. Vamos lá. E agora, esse parágrafo aí, me dê uma mãozinha. Um minutinho para vocês identificarem o projeto de texto para mim. Diga, Gabriel. Ah, não, é porque eu queria fazer uma piada, só que não deu certo. Se eu pedir uma mãozinha, a mãozinha aí. Cala a boca, Gabriel, por favor. Ai, que saudade de vocês. Isso aí, Duda. Bora, quero mais respostas. Só a Duda? Pera. Eu tô lendo aqui, calma lá, tem que interpretar aqui o meu interior. Eu tô em dúvida nesse negócio. Dúvida? Quem foi colocar em dúvida? Não, é porque eu não sei qual parte que é. Se é esse contudo, diferentemente desse contexto, até internet, ou Destart é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática realidade no mundo contemporâneo. Eu também. Então vamos lá. Vamos fazer junto comigo. Tá. Em O Jogo da Imitação, o personagem Alan Turing prejudica o avanço da Alemanha nazista quando consegue decifrar os algoritmos correspondentes ao projeto de guerra de Hitler. Concordam comigo que essa primeira parte é o nosso tópico frasal. Tudo bem? Aham. Diante disso, pode-se observar desde a segunda metade do século XX a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos. Concorda comigo que essa é a explicação do tópico frasal anterior? Belezinha? Uhum.
Contudo, diferentemente desse contexto, atualmente utiliza-se muitas vezes a tecnologia não para o bem coletivo, como no filme, mas para vantagens individuais, mediante a manipulação de dados de usuários da internet. Concorda comigo que eu poderia ter dito isso assim, ó? Olha, eu acho que atualmente a gente utiliza a tecnologia, mas não é para o bem, não, é para o mal, assim, para vantagens individuais. Esse é meu ponto de vista. E a tese, então? É a tese. Ou seja, é o ponto de vista do nosso autor sobre o tema. Tanto que ele fala, olha, hoje, na realidade, em vez da gente utilizar a internet por bem, a gente está utilizando aí para interesses individuais. Como? Por meio da manipulação de dados dos usuários da internet. Né? Por meio da manipulação ali de pesquisas, por exemplo, né? Utilizando algoritmos que servem a esse propósito. Tá? Então, essa é a nossa tese. Destart, é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Destart, é fundamental analisar as razões. Então, eu vou ter mais de uma razão. Uma razão no D1, outra razão no D2. Uma razão eu desenvolvo no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, outra razão eu desenvolvo no meu segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, quem é o nosso projeto de texto? Destart, é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Dúvidas? Professor, eu percebi que tanto nessa quanto em outra, quando veio, eu não sei se é advérbio isso, tipo, veio contudo e entretanto, que tá, tipo, se opondo ao que foi falado no tópico frasal. Isso normalmente vai ser a tese, porque, querendo ou não, como ele tá negando aquilo ali, ele vai mostrar uma opinião. Exatamente. Entendi. Obrigada. De nada. A esses elementos, vocês vão aprender lá com o Waldson. Já viram no nono ano, acredito. Que nós chamamos de conjunções. Né? Podem ser conjunções coordenativas ou podem ser conjunções subordinativas. No caso, aí a gente teve até agora conjunções coordenativas adversativas. Contudo, todavia, entretanto, no entanto. Tá? Belezinha? Então vamos continuar. Achou difícil, Giovana? Quer que eu explique de novo? Entendeu? Explica aí de novo. Se ela não entendeu, entendeu não. Explica aí, por favor. Beleza. Nesse parágrafo, a primeira parte dele é o nosso tópico frasal, né? Que vai aí, ó, desde em um jogo da imitação até Hitler, é o nosso tópico frasal. Diante disso, pode-se observar desde a segunda metade do século XX a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos, ou seja, aí nós temos a nossa explicação do tópico frasal, tudo bem? Embaixo. Contudo, diferentemente desse contexto, atualmente utiliza-se muitas vezes a tecnologia não para o bem, mas para vantagens individuais, por meio da manipulação. Aqui, a gente tem a expressão do nosso ponto de vista, ou seja, a colocação do nosso ponto de vista. Lembra que eu falei que a tese, você pode escrevê-la da seguinte forma? Você pergunta ao tema, o que eu acho sobre o tema? Responde em primeira pessoa, eu acho isso, isso e isso. Transforma para terceira. Para você identificar em um texto que já está pronto, é interessante você transformar o que está em terceira para primeira pessoa. Então, eu poderia falar bem assim, olha, contudo, diferentemente desse contexto, atualmente eu acho que as pessoas utilizam muitas vezes a internet, a tecnologia, não para o bem, como no filme que eu citei, mas para vantagens individuais. É isso que eu penso sobre esse tema. Percebeu que na primeira pessoa ficou bem claro que esse é o meu ponto de vista, é a minha opinião? Sim. Só que uma opinião, ela não se sustenta sem argumentos. Eu preciso de argumentos para sustentar a minha opinião, para sustentar o meu ponto de vista. Aí eu coloco bem assim, portanto, ou melhor, tá aí, destart, é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. As razões serão os argumentos que eu vou utilizar para falar que muitas das vezes a tecnologia não é usada para o bem, mas para vantagens individuais. Eu vou usar uma razão e
Outra razão. Isso, essa parte do texto, que começa em Destart e vai até contemporâneo, nós chamamos de projeto de texto, que é a colocação dos argumentos que você vai desenvolver no seu desenvolvimento na introdução. Tudo bem? Agora sim. Agora, valeu. De nada. Vamos lá, tem outra pergunta aqui. Professor, toda vez que vier um tópico frasal, obrigatoriamente tem que ter uma explicação? Então, tudo que você afirma, você explica. Belezinha? Então, você vai colocar o seu tópico frasal e vai fazer uma breve explicação sobre ele. Lá na apostila de vocês, no capítulo 3, na parte de tópico, lá no finalzinho, quando eu dou as estruturas prontas da introdução, eu já coloquei para vocês uma partezinha que é exatamente da explicação, da relação com o tema. Então, ele é obrigatório. Nessas redações que vocês estão vendo aí, nesses parágrafos de introdução, basicamente, o meu autor está fazendo a explicação em um período diferente. Então, assim, não é no mesmo período, ele está fazendo em um período diferente. Eu deixo vocês fazerem isso também. No entanto, eu prefiro economizar linhas, né? Porque imprevistos acontecem. Então, eu prefiro colocar a explicação logo no primeiro período, em um mesmo períodozinho, tudo bem? E garantir aí linhas para o final do meu texto, né? Se eu tiver algum problema ao longo do meu texto, tá? Mas é obrigatório eu ter a explicação após o meu tópico frasal, senão ele vai ficar completamente improdutivo. Ok, Duda? Temos tempo? Temos um tiquinho. Vamos aí ao próximo. Tá faltando pouco agora. O que está ausente neste parágrafo? De acordo com Durkheim, vamos fazer juntos. De acordo com Emily Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico, por ser, assim como esse, composta por partes que interagem entre si. Concorda comigo que essa primeira parte é o meu tópico frasal? Isso. Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos do cidadão sejam garantidos. Concorda comigo que essa parte aí é a nossa tese, né? O nosso ponto de opinião? É o ponto de vista ou é a explicação do tópico frasal? Eu acho que é a explicação. Exatamente, ainda é a explicação, né? Ótimo, ainda é a explicação. Olha lá, desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos do cidadão sejam garantidos. É uma constatação que a pessoa fez, é uma explicação da parte anterior. Então, ainda é explicação. Tópico frasal, explicação. Última parte desse parágrafo. Contudo, olha a deixa que uma colega acabou de perceber aí anteriormente. Contudo, no Brasil isso não ocorre, pois em pleno século XXI as mulheres ainda são alvos de violência. Agora sim, esse é o nosso ponto de vista, é a nossa tese. Tá bom. Projeto de texto. Exatamente, está faltando o nosso projeto de texto. Eu tenho tópico frasal, explicação de tópico frasal, tese, mas eu não tenho argumentos. Eu não tenho como defender a minha tese. Tudo bem? Tivemos dúvidas, problemas? Tranquilo? Mariana, dúvidas, minha querida? Mariana Magalhães. Belezinha, minha querida. A próxima aí, ó. Já estamos terminando, meus queridos. O que está ausente neste parágrafo? De acordo com Albert Camus, escritor argelino do século XX, se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo espectro. Nesse sentido, a intolerância religiosa no Brasil fere não somente preceitos éticos e morais, mas também constitucionais estabelecidos pela Carta Magna. Concorda comigo que, de acordo com Albert Camus... Vai, fala. Começaram a falar.
faltando a tese. Hã? Acho que tá faltando a tese. A tese? Vamos lá, vamos com calma, comigo. De acordo com a Abercrombie, até amplo espectro. Isso é o nosso tópico frasal, beleza? Uhum. Nesse sentido, a intolerância religiosa no Brasil fere não somente preceitos éticos e morais, mas também constitucionais. Olha, eu acho que a intolerância, ela fere não só preceito ético e moral, mas fere também princípio constitucional da Carta Magna. Então, tá certo. É a tese, nosso ponto de vista, né? Agora, o que ficou faltando? O projeto de texto. O projeto de texto, os argumentos que eu vou utilizar para poder defender a minha tese. Tudo bem? Tivemos dúvidas, meus anjos? Problemas? Prof, qual seria a explicação? Olha lá. Quando ele fala bem assim, ó. Deixa eu ler o parágrafo inteiro, aqui é o tópico inteiro. De acordo com Abercrombie, escritor argelino do século XX, se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo espectro. Quando ele coloca bem assim, ó, haverá intempéries de amplo espectro. Aqui, na realidade, ele está trabalhando com causa e consequência, tá? A explicação dele vai ser a consequência. Quando ele fala, se houver falhas na conciliação, haverá intempéries de amplo espectro. Tudo bem? Então, esse intempéries de amplo espectro é a consequência de uma causa que ele tinha colocado anteriormente. Seria a nossa explicação de tópico frasal, que está sendo feita no mesmo período e não em períodos diferentes, que é exatamente o que eu estou passando para vocês, fazendo o mesmo período. Tudo bem, Duda? Queridos, não se esqueçam de responder a chamadinha. Muito obrigado pela audiência. Grande beijo, grande abraço e até a próxima. Falou.